Olá, o especial Coronavírus de hoje vai falar sobre uma parcela da população que está sob alerta ainda mais grave durante a pandemia, os idosos. Além de fazerem parte do grupo de risco, esses brasileiros têm que lidar com as dificuldades trazidas pelo isolamento social, o que muitas vezes se traduz em ter que fazer tudo em casa e em solidão. É preciso cuidado físico e psicológico para evitar que a situação se agrave. E sobre isso eu converso agora com a advogada Patrícia Novaes Calmon, especialista em direito das famílias, sucessões e idosos. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Muito obrigada por nos atender. Essa parte da população pode ser considerada, doutora Patrícia, a mais vulnerável? Oi, Flávia, tudo bem? Boa noite para o pessoal que está assistindo a gente de casa. Bem, esse pessoal, né, essa parte da população, essa parcela da população, de fato, é mais vulnerável, né, com certeza, tanto que tem uma tutela protetiva por parte do Estado. Tanto o Estatuto do Idoso quanto a nossa Constituição garantem, né, uma série de direitos a essa parcela da população, e nesse momento que a gente se encontra de coronavírus, essa população demanda um olhar especial por parte do intérprete do direito, até mesmo por todos os segmentos, né, todos os profissionais que atuam nesse combate até mesmo ao vírus, né, ao novo coronavírus. E essa vulnerabilidade, ela é tanto física quanto psicológica, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Nesse contexto de vulnerabilidade, é muito curioso que a gente pode falar o seguinte: o próprio envelhecimento, né, o aspecto conceitual de envelhecer, já traz consigo uma noção atinente a uma vulnerabilidade física, porque ao longo da vida de uma pessoa, uma série vamos dizer assim, de reduções, né, no seu aspecto físico vai ocorrendo. Isso é uma coisa que todos nós sabemos, né, porque nós entendemos esse aspecto comum, né, prático de envelhecer. Só que vai além disso, não é só nesse aspecto físico, né? Nesse aspecto psicológico, principalmente nesse contexto de coronavírus, os idosos podem sim ser objeto, né, de uma maior vulnerabilidade, e ainda a gente pode falar até mesmo uma vulnerabilidade social, né? Porque esses idosos acabam sendo objeto, obviamente, de muitos preconceitos, né? Muitas vezes por conta desse período de coronavírus que a gente se encontra. Por exemplo, se eles se encontram nas ruas, né? Muitas vezes as pessoas perguntam o que eles estão fazendo ali, né? Num aspecto reduzindo a própria autonomia desse idoso, né? Que tem que ser, obviamente, garantida. Então, nesse contexto de vulnerabilidade, é essencial a gente se atentar que trata-se sim, né? Trata-se de fato de um grupo, de uma parcela vulnerável e extremamente heterogêneo, porque da mesma forma que um idoso de 60 anos apresenta algumas vulnerabilidades, um idoso, por exemplo, de 80, 90 anos, ele pode apresentar vulnerabilidades adicionais. Então, isso é muito importante que a gente também consiga se atentar. E é difícil, né? A senhora falou de uma coisa importante, que é a perda da autonomia deles. Como lidar com isso? Porque a OMS recomenda que pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades fiquem em casa. O que pode ser feito aí para poder garantir que esse período de isolamento seja o menos traumático possível, doutora Patrícia? Perfeito. Bem, a gente estava falando de autonomia, né? É muito curioso porque no próprio conceito também, né? Esses conceitos, na verdade, eles são extraídos de uma convenção interamericana, né? Que trata dos direitos humanos da pessoa idosa. E a partir desses conceitos extraídos dessa convenção, a gente consegue perceber o seguinte: a própria velhice, né? Nesse contexto social, é uma construção social que carrega consigo muitos preconceitos, né? Assim, de fato, né? O idoso, ele tem alguns obstáculos a mais nesse contexto social. E diante, né, desse contexto de coronavírus, diante de tudo isso, a gente percebe que é imprescindível, né, que sejam tomadas algumas medidas adequadas para a tutela desse idoso em um contexto, vamos dizer assim, nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo como agora, né? E a questão da autonomia. É muito curioso porque a autonomia, ela é, nesse contexto justamente do conceito do envelhecimento, né, da velhice, né, dessa construção social, muitas vezes ela está atrelada a muitos preconceitos e estereótipos. E a gente acaba fazendo uma certa infantilização que, na verdade, ela não é válida, ela, na verdade, não pode ser feita. Ela é contra o nosso ordenamento jurídico, de fato, e você preservar essa maior autonomia e, inclusive, uma autodeterminação, né, desse idoso para os atos que ele tiver que fazer muitas vezes, né, até mesmo fora de casa, muitas vezes, né, caso ele não tenha uma rede de apoio, é essencial nesse momento. Pois é, e para manter tudo isso é preciso que a pessoa que tem que conversar ali com o idoso saiba conversar, né? Mantendo aí a autonomia e evitando a infantilização, como a senhora falou, né?
Exatamente. Mas isso é curioso, porque nesse contexto que a gente vive, né, agora, né, muito, acaba saindo, assim, acaba sendo de um senso comum que você, ao infantilizar, você está acarretando, você está cuidando mais desse idoso. E isso que a gente precisa dissociar, né, para o nosso telespectador aí que está assistindo ao programa. Porque a questão da infantilização, né, muitas vezes vai de encontro a uma série de outros direitos dessa pessoa idosa, como, por exemplo, o direito de ir e vir, né, que ela tem esse direito. E muitas vezes, né, com essa questão da infantilização, outro tipo de violência também pode acabar surgindo nesse contexto. Então, é muito importante que a gente analise essa perspectiva de uma forma mais abrangente, né, de uma forma a tutelar mais adequadamente esse idoso, num contexto geral. A senhora falou aí de violência. Tem algum estudo que mostra se aumentou a violência contra o idoso durante esse período de pandemia? Bem, falando em violência, a gente precisa associar um aspecto mais amplo, né? Porque quando a gente fala em violência, costumeiramente a gente associa apenas a violência física. Só que nesse contexto de pandemia, né, a gente precisa associar também as outras dois tipos de violência, que é além dessa intrafamiliar, que é justamente a violência institucional, né, que é aquela que ocorre muitas vezes em hospitais, em asilos, né, entre aspas, né, que são chamados de forma técnica de instituições de longa permanência de idosos. Então, a partir desse contexto institucional, né, a gente pode visualizar alguma forma de violência, mas também nesse contexto sociopolítico. Isso representa, por exemplo, assim, que até mesmo a criação de memes, né, como a gente tem visto muitas vezes ridicularizando pessoas mais velhas, isso é uma forma de violência. Então, nesse contexto de pandemia, além dessa violência intrafamiliar, né, que de fato acaba ocorrendo mais, justamente porque a família acaba ficando mais próxima quando mora junto, né, desse idoso. Então, além desse tipo de violência intrafamiliar, tem também essa violência institucional e também a violência sociopolítica, que isso a gente não pode esquecer. O curioso é que a gente costuma falar que essa violência intrafamiliar é a que é, de fato, a mais notificada, né? Em mais de 80% dos casos de violência contra o idoso é, de fato, notificada em relação a essa questão no seio da própria família. Só que essa violência sociopolítica, muitas vezes, ela não é objeto de notificação, não chega sequer ao Disque 100 e a outros dados oficiais para a gente poder tomar conhecimento disso, porque é muito velado. De fato, a gente recebeu um meme, né, nessas redes sociais, alguma coisa chamando idosos, por exemplo, de teimoso, ou de qualquer coisa desse tipo que traga, né, um preconceito, um estereótipo, não é legal e é sim uma forma de violência que a gente precisa combater. Vamos nos conscientizar, então. Agora, falando de forma geral da pandemia, doutora Patrícia, do ponto de vista jurídico, o que tem sido feito para poder garantir os direitos dos idosos? Ou está se apoiando no estatuto que já existe desde 2003? Bem, o Estatuto do Idoso, né, ele realmente existe desde 2003, só que antes dele já existe, né, desde 94, uma política nacional do idoso, né, que já propicia uma série de mecanismos, né, que os estados, municípios e até a União devem tomar em favor do idoso. Mas além disso, né, além do Estatuto do Idoso em si, que já garante, obviamente, essa questão de direito à saúde, né, obviamente, direito à liberdade, autonomia, inclusive esses direitos, né, eles são considerados pelo Estatuto do Idoso um direito que deve ser garantido em prioridade integral, uma prioridade, vamos dizer assim, especial em relação às outras pessoas. Isso é importante a gente falar nesse momento de pandemia, porque essa prioridade, né, que ele tem em relação à tutela dos seus direitos fundamentais, agora, nesse momento que todo mundo está demandando os seus direitos fundamentais, como a saúde, por exemplo, os idosos, né, têm esses direitos de forma garantida, de forma prioritária, vamos dizer assim. Só que além dessa tutela normativa, né, que a gente tem aqui no nosso sistema jurídico, né, que obviamente compõe a Constituição, né, essa Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, a gente tem também, em 2015, houve a aprovação de uma Convenção Interamericana, né, como eu falei, dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. E a partir dessa convenção, que está em processo de internalização aqui no Brasil, esses direitos, né, obviamente o direito à saúde, como aos outros direitos, até mesmo o direito ao idoso dele ter preservado o seu direito em escolher ou não tratamento de saúde, por exemplo, deve ser garantido e entrando no ordenamento jurídico, sendo internalizado, ele pode entrar eventualmente com caráter constitucional. Então isso a gente também tem que se atentar nesse momento,
principalmente nesse momento especial que a gente está vivendo, né? A senhora falou aí de garantir tratamento. Muitos idosos já têm outras comorbidades. Durante esse tempo, a gente evita ao máximo ir a um hospital. Mas é preciso dar continuidade àquele tratamento ali, até para evitar um problema maior e a necessidade que não pode esperar de ir parar no hospital e se colocar em risco, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Mas o curioso é que você, Flávia, está falando um aspecto curioso, porque, por exemplo, pode existir, né, esse acesso ao tratamento de saúde hoje em dia através, por exemplo, de videoconferência, né? Os médicos hoje em dia estão já aceitando, né, já realizando esse tipo de exame, vamos dizer assim, por videoconferência. Só que a questão vai além. Porque há poucos dias eu atendi um caso de uma pessoa, de uma médica, inclusive, que estava querendo ingressar em uma instituição de longa permanência, né, os denominados antigamente de asilos. Ela estava querendo entrar nessa instituição porque ela já tratava uma senhora que já tinha uma série de comorbidades, inclusive câncer, né, inclusive, além disso, uma idade bem avançada. Essa médica já tratava há muitos anos essa senhora, que estava institucionalizada. E aí, nesse momento agora, ela teve dificuldade de acessar essa idosa, que precisava, de fato, de um exame físico, né? Obviamente. Então, além desse direito à saúde, vamos dizer assim, ser garantido por videoconferência, enfim, agora a gente também tem que pensar na necessidade de tratamento físico, né? Obviamente. Então, eu acredito que é algo que a gente também precisa se atentar. Pois é, muitos idosos vivem sozinhos, né? Que tipo de apoio que eles precisam? Bem, nesse momento, né, de coronavírus, né, que os idosos eles são considerados pessoas em grupo de risco, a própria família precisa tomar uma atenção especial em relação aos cuidados desse idoso. Porque, pensa bem, muitas vezes essa pessoa idosa ela não tem acesso, né, não tem muitas vezes habilidade em manipular, por exemplo, o aplicativo, né, um smartphone, porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: a própria convivência, né, familiar e comunitária desse idoso, essa convivência familiar que é um direito fundamental do idoso, pode ser exercida através de videoconferência, por exemplo. Só que isso é muito simples para pessoas mais jovens falarem, né? Para uma pessoa mais jovem falar esse tipo de coisa, porque ela já tem essa habilidade, obviamente, né, em aplicativos e tudo mais. Só que quando a gente está falando de uma pessoa idosa, principalmente de uma pessoa idosa com mais de 80 anos, né, muitas vezes, ela pode não ter essa habilidade. Então, a família ela precisa, para poder garantir, né, uma melhor qualidade de vida para esse idoso, é essencial que essa família acabe criando, assim, vamos dizer assim, tendo meios criativos para poder, vamos dizer assim, garantir uma qualidade de vida juntamente com a família, né? Por exemplo, assim, chegar embaixo da casa do prédio, né, de uma pessoa idosa, cantar os parabéns, enfim, várias medidas criativas eu tenho visto nesses últimos tempos, que são louváveis, né, obviamente, são muito interessantes e, de fato, a gente precisa se atentar para isso também. Bom, a senhora falou aí das necessidades dos idosos. Nós recebemos um vídeo. O que pode ser feito para melhorar a situação de idosos que precisam de ajuda? Essa é a dúvida do Alexandre, que enviou o vídeo para a gente. Vamos ver. Gostaria de saber de que forma a comunidade pode ajudar asilos e idosos que vivem sozinhos durante a pandemia. Doutora Patrícia, a gente tem visto muito aí a solidariedade, né? O que as pessoas podem fazer ali para poder contribuir? Bem, essa solidariedade, de fato, é a palavra-chave desse momento, né? Muitas vezes, né, a própria família, ela acaba tendo um senso de solidariedade maior nesse contexto, né? Podendo ajudar, né, de fato, enfim, uma pessoa idosa, por exemplo, ir no supermercado para ela, pagando as contas no internet banking, se a pessoa idosa não tem esse acesso, né, obviamente, ou indo ao banco, fazendo as necessidades, né, externas dessa pessoa idosa. O problema surge quando essa pessoa ela não tem uma rede de apoio, né? Não tem cônjuges, não tem filhos, né? Não tem ninguém. Então, nesse contexto, que esse próprio contexto social, né, acaba sendo muito importante. Uma série de programas são realizados, né, no contexto, por exemplo, de pessoas que pessoas que vão, né, de fato, ao supermercado, para pessoas idosas, tem uma listinha, né, em alguns condomínios, né, de pessoas que estão, de fato, gente, até perdi a palavra, mas pessoas que estão se prontificando, né?
Isso, estão ajudando de fato, né? Então eu acredito que essa possibilidade, né, de extensão para além da família é muito legal e eu acho que deve ser de fato valorizada, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Agora, em relação aos asilos, as casas de abrigo ali para idosos, foi reforçada a proteção? As visitas estão permitidas ou você pode ajudar simplesmente doando coisas? Como é que está funcionando? Bem, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela estabeleceu em um primeiro momento, né, de pandemia, que as visitas não estavam suspensas. Porque, obviamente, né, a convivência daquele idoso com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que visitam aquele idoso, é muito importante, até mesmo para a sua saúde mental. Né, obviamente, porque até mesmo o que está aqui dentro, né, o que está dentro da nossa saúde mental acaba expelindo, né, acaba indo para o nosso corpo e muitas vezes trazendo, né, um malefício, doenças, enfim, né, externando para além da questão da saúde mental em si. Mas, nesse contexto, né, nesse primeiro momento, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia autorizava, né, falou que não tinha ocorrido essa suspensão de visita, né, de visitas a idosos que se encontram em instituições de longa permanência. Só que, com o avanço, né, do coronavírus aqui no Brasil, já tem algum tempo, né, já tem mais de um mês, inclusive, que houve uma alteração dessa recomendação. E hoje em dia, de fato, houve uma suspensão das visitas, né, de idosos que se encontram em instituições de longa permanência. E foi justamente o caso que eu contei agora há pouco para vocês. Porque a própria médica que atende uma idosa que se encontrava, né, de fato, em uma instituição de longa permanência, a médica, com todo o equipamento, né, enfim, tinha máscara, tinha luva, tinha tudo, a própria médica foi negada, né, de ter acesso a essa instituição. Então, por isso, até mesmo que ela entrou em contato comigo, né, a gente conversou, porque aquela idosa, né, obviamente, garantido, obviamente, tendo toda essa proteção, né, é essencial que aquela idosa tenha também os seus direitos individuais garantidos. Porque quando a gente fala de uma instituição de longa permanência, a gente analisa muitas vezes o contexto coletivo, porque moram várias pessoas e vários idosos nesses lugares, né? Nessas instituições. Então, quando você analisa num aspecto global, coletivo, ok, né? Tudo bem suspender as visitas e tudo mais. Só que você também precisa analisar o aspecto individual e pontual de alguns casos para também, excepcionalmente, poder permitir. Então, eu acredito que essa seja a melhor medida nesse momento que a gente se encontra. E a senhora falou aí de saúde mental, a gente sabe que essa é uma grande preocupação. E a Maísa Cairala, coordenadora da Comissão de Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, enviou um depoimento para nós com dicas para que familiares e os próprios idosos possam identificar sinais de alerta. Vamos ver. Sou Maísa Cairala, médica geriatra, coordeno a Comissão Covid-19 da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e gostaria de fazer um alerta sobre as condições emocionais dos idosos frente a essa epidemia. Muito comum a ansiedade, a depressão, o medo, o distúrbio do sono. Comum pelo fato do isolamento necessário como prevenção para esse grupo etário, mas o medo da infecção, o medo do adoecimento, o medo da morte, os noticiários da televisão, e a própria dificuldade de fazer o que era prazeroso do seu cotidiano, em um momento em que a vida já priva muito da vida já vivida. Observe com serenidade os sentimentos dessas pessoas. Observe vocês que são idosos sobre os seus próprios sentimentos. Medo, ansiedade, depressão, alteração do sono ou qualquer outro sinal que possa transparecer piora da sua saúde, procura atendimento. Vamos tratar, vamos identificar. É preciso cuidar do extra durante esse período, né, doutora Patrícia? Sim, sem dúvida. E muito importante o que a médica disse, de fato, essa questão, né, esse momento de quarentena, né, que a gente vive, né, de isolamento social, enfim, esse momento tem trazido, de fato, uma série de questões emocionais e psicológicas, né? E isso, assim, não atinge só a pessoa idosa, né? Atinge qualquer faixa etária, obviamente. Só que quando você está lidando com uma pessoa idosa, você está lidando também com uma pessoa que já pode carregar consigo, né, uma questão de um abandono, de uma família, muitas vezes, né? Uma pessoa que já perdeu, por exemplo, seus parentes, enfim. E aí, nesse contexto, eu acho que essa questão da saúde mental precisa, sim,
enfim, merece, né, uma atenção especial por parte até mesmo do Estado. E vamos ver agora uma campanha do Ministério da Saúde com dicas interessantes de como ajudar a cuidar do psicológico dos idosos durante o isolamento. Pessoas idosas em distanciamento social, especialmente aquelas com problemas cognitivos como demência, podem ficar ansiosas, estressadas, com medo e ter insônia. Por isso, é importante equilibrar notícias e entretenimento. Sugira passatempos, como participar de grupos de amigos e familiares nas redes sociais, assistir filmes e novelas, ouvir música, fazer trabalhos manuais. Converse com as pessoas idosas sobre a importância de ficar em casa nesse período. Compartilhe informações simples e de fontes confiáveis sobre o novo coronavírus. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Doutora Patrícia, a gente viu aí algumas dicas bem interessantes. A senhora até já falou de uma aqui antes, que é a videoconferência ali, ensinar os idosos a usar o aplicativo. No caso da minha família, por exemplo, a gente tem adotado muito isso, de ligar constantemente, de fazer videochamada. E outra coisa é, quando for levar uma compra, alguma coisa, verificar ali mesmo que de longe. Quer dizer, dá para manter o contato, mesmo sem o contato físico ali e preservando o idoso, não é? Sim, dá, com certeza. Mas a gente precisa também se atentar para um ponto, Flávia, porque isso não sou nem eu que estou falando, né? A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fez um estudo e acabou identificando que muitas vezes esse contexto que a gente vive de maior inserção tecnológica, né? Esse próprio contexto acaba trazendo uns malefícios, né? No sentido de aumento de desigualdade, não só de acesso, né? À rede social, enfim, né? Aos meios, aos smartphones, né? Aos meios tecnológicos, mas também, né? Desigualdade por falta de acesso e inabilidade, né, de viabilizar, enfim, inabilidade de conseguir, né, mexer em um aplicativo, em conseguir, de fato, assim, exercer, né, essa vida ultra tecnológica que a gente vive. Mas, né, então, tudo nesse contexto, a gente precisa também se atentar, porque embora existam aqueles idosos que, de fato, estão super conectados, né, nesse momento atual, existem aqueles que não estão. Então, para aqueles que também não estão, de fato, nesse contexto tecnológico, é muito importante que a família, né, ela acabe criando meios para que esse idoso consiga, né, de fato, exercer uma maior convivência familiar, né? Muitas vezes, enfim, coisas muito práticas, né? Muitas vezes você ir ficar no corredor da casa do lado de fora, se é um apartamento, você ficar do lado de fora do portão, né, da casa dos seus pais. Então, nesse contexto, é muito importante a gente lembrar também que existem, sim, idosos que estão alijados desse contexto tecnológico, né? Só que, via de regra, hoje em dia, a gente tem esse acesso tecnológico. E outra coisa, até quando esse idoso ele é um incapaz, né? Que incapacidade não é correlacionada com a idade, mas quando ele é incapaz, se tiver um curador, muitas vezes, o próprio juiz pode estabelecer ao curador que o curador propicie meios, né, para que esse idoso consiga acessar a família por meio de videoconferência, né? Essa ideia foi até a ideia de uma psicóloga do Rio de Janeiro, chamada Glícia Brasil, que eu achei muito boa a ideia dela. Então, até o judiciário pode propiciar, né, essa videoconferência, enfim, através do curador, sendo incapaz, né? Pois é, uma outra dica da campanha também é a questão de passar informações reais para os idosos. Porque não só eles recebem muita coisa falsa, como também muitas vezes são vítimas. No início da pandemia mesmo, viralizou que quem saísse à rua poderia perder a aposentadoria. É preciso também lidar com isso e explicar tudo bem direitinho e ver qual o impacto que tem as fake news sobre os idosos, não é, doutora Patrícia? Sem dúvida, excelente ponto que você está falando, porque, pensa bem, essas fake news, né, essa que você mencionou, inclusive, ela normalmente alia o idoso como uma pessoa que não é dotada da plenitude, né, cognitiva, né, não tem a sua inteligência preservada muitas vezes, né, não tem acesso a um jornal, enfim, e acha que o idoso vai cair, né, entre aspas, assim, nessa historinha que eles estão contando. Só que isso acaba trazendo também o que a gente falou há algum tempo, né, que é a questão da infantilização do idoso, né, de você achar de fato
que ele é, enfim, não é dotado de plena capacidade mental, né, obviamente. Então, eu acho que é muito perigoso esse tipo de fake news. E nesse contexto que a gente vive, né, quando ocorre ainda uma fake news ainda que viola a honra, a dignidade da pessoa idosa, aí sim a gente está falando de algo que pode, inclusive, vamos dizer assim, a pessoa, né, que eventualmente cria essa fake news pode acabar sendo responsabilizada, né, pelo Estado, enfim. Então, eu acredito que seja muito importante, né, que não ocorra esse tipo de divulgação de notícias, como também ocorreu um caso de um caminhão que passava nas ruas pegando idosos que se encontravam, né, andando na rua. Tudo isso é, de fato, uma violência contra a pessoa idosa que não pode ser, de fato, mantida, né, no nosso sistema. Bom, a gente está quase chegando ao final do programa aqui, mas antes eu queria mostrar um vídeo que mostra uma experiência desenvolvida no seu estado. Você quer ajudar os idosos, mas não sabe como? Então aprenda agora como doar o seu tempo. Essa é a iniciativa de uma plataforma criada durante a pandemia. Olá, meu nome é Eloine Campos, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e faço parte da equipe do projeto Doa Tempo. Doa Tempo é uma plataforma que tem por objetivo conectar instituições que acolhem idosos ao redor do país e voluntários que queiram disponibilizar um pouco do seu tempo doando afeto e carinho. Os interessados só precisam acessar o site, que é www.doatempo.com.br, escolher uma instituição cadastrada e exercer uma ação junto a ela. Pode ser gravar um vídeo tocando um instrumento, recitando uma poesia, fazendo uma oração, até mesmo uma videochamada para conversar com os idosos. E quem quiser também nos acompanhar no Instagram é @doa.tempo. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Tá aí mais um exemplo de como as pessoas podem ajudar, independente de conhecer ou não o idoso, de estar na mesma região ou não, né, doutora Patrícia? Sim, que lindo! Inclusive, esse projeto é da cidade que eu moro. Vou procurar saber um pouco mais, né, de fato, que eu já sei de outros projetos ao longo do Brasil, só que esse que é tão pertinho de mim eu não conhecia. Mas, de fato, eu adorei, né, realmente é isso mesmo que a gente tem que fazer. E, como a gente falou, né, solidariedade é a palavra-chave, né? Muitas vezes, até mesmo à distância, a gente consegue realizar um bem para aquela pessoa idosa. Então, achei muito legal. Pois é, pode ser replicado facilmente, né, doutora Patrícia? Sim, sem dúvida, né? Tanto que já existem alguns outros, né, espalhados aí pelo Brasil. E esse aqui eu achei especialmente legal, porque é justamente da minha cidade. Eu vou procurar eles, enfim, vou até ver o que eu posso fazer para conseguir ajudar esse projeto. Bom, muitíssimo obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Especial Coronavírus. Eu que agradeço, prazer. E assim a gente encerra o especial de hoje. Vamos nos cuidar e preservar um tempinho para cuidar também de quem já fez tanto por nós, os nossos idosos. Eu aproveito para homenagear os meus pais que estão quietinhos em casa, nos assistindo aqui na TV Justiça e aprendendo com todas as informações que os especialistas passam. Até o próximo programa. Tchau!